Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprindo a tarefa do dia, aqui nesse horário, agora já é noite, a iluminação não é tão boa assim. Vim fazer aqui na sala, mas o importante vai ser a mensagem. Então, para essa tarefa de hoje, eu resolvi vir fazer um vídeo para dividir com mais pessoas. Então, aqui dentro dos meus estudos, estou aqui com mais um livro, O livro sagrado número 7, Sabedoria Divina, de Cristina Tanaka. E são estudos, novo ensinamento. Então, novo ensinamento sempre traz novas formas da gente trabalhar, da gente conduzir a nossa vida, espiritual. Então, intuição e instinto. Existe a intuição horizontal e a intuição vertical. Na intuição horizontal, quando estamos negativos, a intuição não é verdadeira, podendo gerar uma energia negativa. Então, aqui no canal nós já temos vídeos, Fiz aqui vários vídeos, em quase todos eu ensino, eu falo sobre como limpar, como você afastar obsessores, você limpar a sua própria energia, e para você se tornar mais leve, mais fluídico. Aí sim, aí certos trabalhos e assim, também principalmente os canais de comunicação, que também tem vídeo aqui, muitos, falando sobre os canais de comunicação, que eles devem estar limpos e perfeitos, porque daí quando você recebe o que você recebe de intuição, quando os seus mestres, mentores, quando Deus, Jesus fala com você, você estando com os canais limpos, abertos, obviamente vai acontecer. Se não estiver, nem acontece nada, porque não tem como. Porque quando você está muito fechado na luz, você pode receber o que você pensa que é intuição divina. Às vezes são obsessores que falam coisas no seu ouvido, que enganam você passa por enganação. Então, na dúvida, se você sente, que todos nós sentimos quando não estamos bem, ou quando você pensa que está bem e não está, por via das dúvidas é bom limpar, Fazer a limpeza com xamãs, os pajés, e fazer aquela limpeza que eu já ensinei aqui no canal, e aí para você ter a certeza, que você está bem. E banhos de folha, eu já ensinei banhos também, banhos de ervas, e tem outros que eu não ensinei, mas que existem também, que as pessoas podem procurar, muitas pessoas ensinam, que é bem interessante, Ir para a natureza, tudo isso faz com que a sua energia fique mais fluídica. Então, na intuição horizontal, é o contato das pessoas da Terra em pensamento na luz, que leva a uma comunicação perfeita usando o terceiro olho. O terceiro olho é um canal de comunicação para visualizar a pessoa com quem quer se comunicar. E é costumamos chamar, que todos conhecem, com o nome de telepatia, esse tipo de comunicação. Então, eu acredito sim firmemente, e não só por estudos, porque eu sinto também que futuramente esta será a comunicação. Provavelmente nem todas as pessoas conseguirão, Penso eu que seria bacana se todos fosse assim. Como era no passado, teve um passado que as pessoas se comunicavam por telepatia. E aí eu vou ler mais um pouquinho aqui, e aí se vier mais alguma intuição eu vou passando para vocês, tá? Sobre a intuição vertical, a intuição vertical é recebida em revelação divina, é a comunicação de todos os planos divino, galáctico e cósmico, e de todos os planetas e dimensões, e se processa dentro de cada um, aquilo que eu falei, de você, já é a vertical, eu falei antes, mas é isso aqui. A intuição vertical pode ser usada também para perguntar em pensamento na luz o que deseja, sabendo estar
esperando o tempo do plano divino. O que que é? Você pergunta, você faz suas perguntas e aguarda tranquilamente que essa resposta virá. Se não for naquele momento, ela chegará de alguma forma até você. Passar pelo plano divino em conformidade com seus méritos e evolução para receber a resposta. Bem claro isso daqui, né? Nem toda pergunta você talvez não tenha resposta, que depende muito da pergunta, né? E se você tem ali uma pergunta verdadeira, algo assim que vai te ajudar, que vai fazer com que você também possa ajudar outras pessoas, para tirar dúvidas, se você está em crescimento, em estudo espiritual, aí bacana, tá? É isso, não assim, tipo, só por curiosidade, quero ver se isso funciona mesmo, né? A pessoa não tem resposta não, ou então são obsessores que dão respostas e a pessoa pensa que recebeu do plano divino. É muito sério isso, por isso que é importante estar limpo, estar se protegendo, cuidando da energia, dos canais de comunicação. Então, quando a resposta for mandada por seus mentores e não foi compreendida, pode-se perguntar de novo, tá? Para que a resposta seja concedida numa compreensão maior. Às vezes a resposta pode vir até em sonhos, sabiam? Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu me lembro quando eu estava num processo assim de muitas perguntas sobre espiritualidade e eu não via em livros e pessoas, aliás, desde criança eu sou assim, eu fazia perguntas que minha mãe não conseguia responder, que ninguém conseguia responder, perguntas assim que para mim tinha muita importância, sabe? Mas que eu não conseguia. Então, o que eu fazia aí depois de adulta? Eu tinha muitas perguntas, não encontrava respostas, eu escrevia bilhetes e colocava na mesinha de cabeceira. Ia dormir. Então, eu fazia isso sempre. Depois eu queimava os bilhetes, enfim, mas eu sempre fazia isso. Mais uma pergunta. Até que chegou até mim todas as respostas e através de uma escritora, através de um livro muito importante que me ajudou bastante. E de livros, né, não foi só um não, foram muitos livros e também mestres e através dos sonhos e no dia a dia. Então as respostas foram chegando. Sabe quando você já não pergunta mais, mas aí ou do nada, pode-se dizer assim, do nada, alguma pessoa fala algo para você que faz todo sentido? É aquela história, né? Quando a pessoa é usada, né? Deus usa uma pessoa para dizer para você aquilo que você precisa ouvir, escutar, né? É diferente. Então, é por aí, sabe? É muito interessante isso. E quando a revelação divina é direcionada por intuição, através da fé, concreta, convicta, absoluta e verdadeira, a visão do terceiro olho mostra tudo o que acontece para dar segurança e confiança de tudo que está sendo revelado e verdadeiro. Então é isso, né? A função do terceiro olho é assim fortíssima. É sempre bom mantê-lo muito bem limpo, né? Que sempre vai mostrar. Esclarecimento sobre a intuição e o instinto. Quando a intuição está ligada ao instinto, a compreensão é maior, porque possibilita que a pessoa tenha clareza e entendimento perfeito. O instinto usa o que mais deseja para a realização e concretização de toda vontade, desejo e querer. É ele que faz cada pessoa entender a verdade de forma diferente, dependendo da sua evolução. Quando o instinto e a intuição forem programados pela fé concreta, convicta, absoluta e verdadeira, a realização e a concretização de toda a verdade passam a ser bem entendidas. A confirmação de que a realização e a concretização foram perfeitas será dada em vibração através dos corpos físico, etéreo e astral. Muito bem. Sabe, todo mundo aqui já deve ter sentido isso quando a pessoa se arrepia a pele, às vezes arrepia até o fio do cabelo, dos pés ao fio do cabelo, vem aquele, sabe, que a pessoa às vezes pensa que é morte, é coisa negativa.
Depende do que está acontecendo ali no momento, né? Tipo, você tem uma resposta, você, tipo, conversa com Deus, ou conversa com um mentor espiritual, ou conversa com alguém que você confia, ou alguém te diz alguma coisa que você se arrepia e fala, nossa, eu me arrepiei todo. Isso é uma vibração no corpo, é uma resposta que você está recebendo. E você vai saber que ela é verdadeira. Você vai saber pelo sentimento, sabe? É uma coisa assim, não é medo. Se a pessoa tem medo, aí o medo toma frente, aí, enfim, pode atrapalhar. Mas a pessoa sente, mesmo que seja uma pessoa que ela não conheça muito bem, que ela diz alguma coisa importante, e ela sente a vibração no corpo dela, de repente, ela vai saber, nossa, tá aí uma resposta. Eu precisava muito saber disso e veio através de uma pessoa que eu nem conheço. Olha que interessante. Então é preciso estar atento nisso também, no que você sente. E geralmente é assim, sabe? A vibração, quando ela é forte, ela vibra no corpo inteiro, e depois dá um alívio, dá uma paz. As pessoas dizem assim, eu recebi um banho de energia. É por aí. É tudo certo, tá tudo certo. Então, aí, quando se está mais iluminado em dimensão maior, a resposta é perfeita e positiva, é o que eu acabei de falar, recebendo mais facilmente a graça da revelação divina dentro de si. Aí, a antena que está sendo dada e concedida aos que estão em dimensão mais alta ajuda na recepção e na captação e também favorece para ser luz com maior rapidez. Então, o que eu estou falando de antena aqui, né? Sabe que essa questão de antena, assim, popularmente é conhecida, as pessoas falam, ai, a pessoa está bem antenada, né? Olha, a pessoa conseguiu realizar isso, isso e isso, porque ela está antenada, então é preciso estar antenado. Acabou sendo praticamente uma gíria popular também essa questão, mas isso é real, essa questão da antena, de você estar ligado, de você estar bem conectado. Então é muito interessante isso. Às vezes é difícil passar a revelação divina recebida porque os outros, dependendo da sua dimensão, estão sempre negativando. Então, quando se fala de dimensão, porque assim, quantas vezes você convive com pessoas que não compreendem ou que estão sempre negativas, estão sempre... Assim você fala, puxa vida, parece que eu estou sozinho aqui nessa história. Não é, isso tem muito a ver com dimensão também, né? Quando a pessoa está numa dimensão baixa, dificilmente quem está numa dimensão... Ela vai entender, compreender quem está numa dimensão alta. Quem está numa dimensão alta pode auxiliar também essa pessoa que está lá, mas não dá para ficar arrastando porque a pessoa se colocou naquela situação ali. Quem é que vai para uma dimensão baixa, né? Quem baixa cai de dimensão também. A pessoa pode estar numa dimensão alta e cair de dimensão a depender do que ela fizer, do que ela estiver fazendo. Se ela começar com práticas negativas, e no seu dia a dia de convivência, ela não respeitar ninguém, nem a si mesmo, e não faz nada para se cuidar, não faz uma oração, nada, ela cai de dimensão. Mas consegue subir também, essa é a notícia boa, sabe? Desde que a pessoa se reorganize, limpe, tire o obsessor, não seja obsessor de si mesmo, porque também não dá para ficar apontando fora, né? Que às vezes a pessoa está ela sendo uma obsessora dela mesmo, acaba atraindo obsessores mortos. Então é assim, por aí. Então por isso que essa comunicação, seja horizontal ou vertical, a pessoa precisa estar bem para estar numa boa comunicação, né? Então o que acontece? É difícil passar revelação divina recebida, porque os outros, dependendo da sua dimensão, estão sempre negativando, pois não entendem, não compreendem e não aceitam, cortando e negando a verdade. Isso tem muito, gente. Na internet, hoje em dia, todo mundo está aí nas redes sociais, tem muito isso, né? Da pessoa postar, às vezes, algum trabalho bonito, sempre tem um ou outro que vem e com fala negativa, e tentando diminuir a pessoa que postou algum trabalho, alguma coisa muito bacana, que quase todo mundo está gostando, e sempre tem aquela fruta podre, eu posso falar assim, ali no meio, e assim, pessoa que
que está ali realmente para atrapalhar o trabalho do outro, né? São pessoas de dimensão bem baixa que, quando vê algum trabalho de dimensão alta, tenta atirar pedras, né? Então é assim que é. Então o que devemos fazer? Devemos abrir todos os canais de comunicação, limpando com fogo sagrado, a gente já ensinei também aqui, né? Não preciso ficar repetindo, para que possam usar o instinto e a intuição sendo perfeito e luz. A intuição é rápida e veloz, tá? E o instinto é mais lento, mas tem um casamento entre o instinto e a intuição que funciona, né? Que às vezes tem pessoas que são bastante instintivas e isso é positivo também, sabe, gente? Aí a pessoa tá prestando atenção nela e a forma de agir, cada um tem uma forma de agir. Então, qual é a palavra, né? Qual é o conselho? Limpar, tirar obsessores, passar chama sagrada e banhos de folha, banhos de ervas. Quando lavar o cabelo, lava com ervas ou babosa. Babosa é excelente para limpeza, para o banho, sabe? Também você, quando lavar, você faça essa fisicamente, o pensamento que também está limpando os canais de comunicação no físico. E aí do físico você está limpando, depois passa uma chama sagrada para poder acabar de limpar. E tem também o trabalho das canetas arcturianas, que já tem no canal sobre isso, que também ensina como limpar. E limpar também os chakras, né? Todos os nossos chakras, enfim. E orar, gente. Orar, conversar com Deus, conversar com o Pai, conversar com o seu mentor espiritual, com o seu anjo da guarda. Então, são coisas assim que o mundo está precisando, que façamos trabalhos assim por nós, que ajudemos outras pessoas e que nos demos as mãos, né? Porque para melhorar, né? Temos aqui já um planeta Terra vibrando em quinta dimensão, muitas pessoas estão vibrando em quinta dimensão, que está numa dimensão bem elevada, e outras não, mas todos estão aqui para aprender, certo? Então eu passo nesse ensinamento de hoje, né, meu trabalho, minha tarefa de hoje, eu estava o dia todo correndo e consegui parar para fazer isso, tá? Então eu expando esse trabalho para todos, de todas as galáxias, planetas, esferas e dimensões, e deixo ele programado, firmo, determino, firmo, que esse trabalho fica programado e vibrando a cada fração de segundos, de novo, até o ano de 10.806, sem parar, para todos. Mando isso para o inconsciente coletivo, para que ele possa ser captado por mais pessoas, além daqueles que têm a possibilidade de assistir um vídeo, de ver a internet, mas nem todos têm, não é? Então, mas recebam também através do pensamento da luz, o trabalho que eu já falei sobre o pensamento da luz, muitas pessoas conseguem captar trabalhos como esses, certo? E gratidão, pessoal, gratidão, agradeço a Deus Pai, Jesus, Maria Santíssima, agradeço São José, agradeço todos os santos e santas, todos os mestres da grande fraternidade branca, todos os orixás, todos os meus irmãos da luz e da lei, a possibilidade de estar aqui fazendo mais um trabalho com todo amor, com todo carinho. Gratidão. E namastê.